cancelar o Telegram. Assim, no máximo 3, 4 meses. Ah, sim. Eu não compro essas coisas. Foi. Mas aqui as pessoas estão dizendo, liberalismo é errado. Tudo bem, foda-se o que vocês pensam sobre o liberalismo. Ninguém está aqui querendo defender o liberalismo. O que a gente está querendo defender aqui é um certo raciocínio que seja mais técnico e seja menos falacioso. Né? E eu não sei se já não... Bom, vamos ir, mas também chega num ponto que eu acho que depois que ele fala ali de pornografia, etc., não tem mais muito, e aí eu acho interessante a gente voltar para dizer exatamente o que liberalismo e socialismo tem de aproximações e o que eles têm de divergências, sendo que a gente não pode ter um raciocínio subjetivista no sentido de escolher qual fato a gente vai decidir ser importante e qual fato a gente vai ignorar para fortalecer a nossa tese. Isso também não pode ser feito. De negócio. Quando surge a propriedade privada, surge a primeira desigualdade. Isso na cabeça de Jean-Jacques Rousseau. E o egoísmo dos homens vai sendo criado. Na perspectiva cristã, o egoísmo dos homens vem do pecado original. Portanto, para a perspectiva cristã, a propriedade privada não é o que gera o egoísmo. O egoísmo existe antes da propriedade privada ou antes de qualquer outra coisa. O egoísmo já é enquanto existirem seres humanos, vai ter egoísmo. Na perspectiva de Rousseau, o egoísmo vem com a propriedade privada. Então, e isso vai criando essas vontades individuais. Não. Tá errado. O Rousseau, ele trata, inclusive, uma noção de que houve o sentimento de demarcação. Ele está se referindo à famosa frase chiclete de que quando o primeiro homem demarcou a primeira terra, quando o primeiro homem demarcou a primeira terra, ali começou o mal. Essa ideia na verdade, quem acompanhou o próprio Rousseau sabe que, na verdade, ele já falava como havia no seio daquela sociedade uma série de problemas fundamentais e formas como o bom selvagem não reconhecia, de alguma forma, alguns aspectos da vivência. E que o homem civilizado, ele identifica alguns aspectos da vivência e que esse processo de demarcação, ele é um processo rumo à civilização. E a civilização é vista como, em muitos aspectos, um processo de ampliação do horizonte do homem. Então, essa ideia de que o egoísmo surge e ali ser uma acepção quase bobinha do autor, isso quase não existe em autores, principalmente autores mais maduros filosoficamente. Sempre que você vê um autor ser declamado dessa forma, corre que aí tem problema. Não há tempo hábil possível para mostrar isso na obra do Rousseau, mas depois, se o Guilherme Freire quiser fazer um debate, eu mostro como não é bem assim. E que até a ideia de pecado original já existe, não só de pecado original, mas de ampliação da civilidade do homem, já existe no próprio Rousseau, beleza? Inclusive, recomendo, quem quiser dar uma olhada, vocês têm mais preguiça aí, no Audiobooks Poderosos tem os discursos do Foucault. Do Foucault, do Rousseau, A Origem da Desigualdade entre os Homens, Rousseau, 6 horas e 50. E também tem o Contrato Social. Para quem tem preguiça aí de ver, é bem lido. E que, de alguma forma, poderia ser referência para vocês. A professora colocou aqui um link do Richelieu nas origens da Europa moderna. É isso? Colocou o link aqui, quem quiser só... Muito bom esse livro. Dê uma olhadinha depois, com calma. Deixa eu dar play. O Estado precisa, em nome dessa vontade geral... E tenho aqui, a Religião e Rousseau, que eu também vou colocar aqui. A senhora não colocou no chat? Tem uma outra, exato, que mostra um pouco da complexidade da posição dele. Beleza. Como cristão. Acabar com as vontades individuais, mudando até a natureza humana, se sendo necessário, para garantir essa igualdade que foi perdida desse modo. Rousseau, claro, vai ser livro de cabeceira de Karl Marx. Não. Então é necessário, veja, na perspectiva de Rousseau. Rousseau é livro de cabeceira de Karl Marx. De Karl Marx. Não faz sentido, gente. Não, da onde tira essa informação? Se a gente for pensar nas referências francesas de Marx,
é, como eu falei, especialmente Saint-Simon. Né? Não só isso, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui na live, mesmo aqueles que acreditam que o Rousseau tem alguma influência no pensamento marxista, não tomam um pensamento, uma influência tão direta nesse sentido. Não, É muito absolutamente. mais uma influência indireta por causa da noção do cientificismo e outras questões que a professora abordou um No pouquinho antes de caso do entrar aqui na Rousseau, live. não é nem o cientificismo. O caso do Rousseau é, inclusive, o elemento romântico Sim. do pensamento. Só que daí essa posição romântica não é restrita também ao Rousseau. E por romântico, entendo exatamente essa certa ojeriza aos processos de modernização de cunho burguês, por exemplo. Que é a noção que o Mises trabalha lá no Desmascarando o Marxismo, quando ele vai comentar da questão da máquina russoniana. Beleza? Acabar com os egoísmos. O Estado vai educar, inclusive, as crianças, porque para Rousseau a criança, você não pode ficar dando valores religiosos para ela, educação que nem educação jesuíta, valores clássicos. A criança, no Emílio, fica claro, o Emílio tem que ser criado solto, e depois o Estado vai dar a formação que vai direcionar ela por esse caminho e tal. Mas se nós olharmos na Inglaterra, o utilitarismo individualista vai dando lugar a um utilitarismo coletivista. O que é o utilitarismo? Maximizar o prazer e reduzir a dor. Então eu vou ter mais prazer com menos dor. Então, não é bem essa tese, quanto menos eu tiver... A tese é uma tese primeiro cognitiva, ou seja, a gente aprende pela dor e pelo prazer. Isso significa o quê? Não é o prazer no sentido hedonista, mas isso é basicamente uma certa filosofia em cima da possibilidade de cálculo racional. Então, assim, a princípio, não dá para dizer que, e é uma crítica possível aos utilitaristas, não dá para dizer que a única motivação humana é essa, mas que é uma faculdade humana, a capacidade de cálculo racional entende? Então, no caso, existe e é uma tese que tem outras raízes, como, por exemplo, as raízes epicuristas, mas a tese é, nós aprendemos pela dor e pelo prazer, não é uma certa visão de mundo libertina de que você só pode buscar prazer ou algo nesse sentido. Inclusive, se a gente pegar as raízes epicuristas, por exemplo, do utilitarismo, o hedonismo proposto por Epicuro é um hedonismo bastante disciplinado, então também tem uma leitura enviesada aqui, né? Veja que na ética cristã também era diferente, porque era necessário sacrifício para forjar a virtude. Agora, no utilitarismo, é maximizar o prazer. Ou eu vou maximizar o prazer de uma maneira individualista, como Mendeville, que tem a fábula das abelhas, se todo mundo for egoísta, tudo melhora para todo mundo. Quem ele falou? Começa, Mendel, começa agora um show de horrores do Guilherme Freire, Não, e assim, porque se ele conhece pouco de liberalismo, de utilitarismo, ele conhece bem menos. E aí a situação vai ficando delicada conforme a live vai avançando, porque esse homem, ele é um homem de muitas acepções e muitas teses. Então, com a mesma força que ele ataca o liberalismo e o socialismo, ele apresenta uma tese sobre o utilitarismo e pensa várias teses. E essa é a característica. A gente tem um vídeo na área de membros aqui do canal que essa é a característica fundamental da pessoa que talvez não esteja sendo completamente sincero com você. É que as trocas de assuntos são muito rápidas e a força das teses é fenomenal. E assim, nunca é uma tese de outra pessoa, mas é uma noção muito em torno de si mesmo. E assim, quase nenhuma tese que a gente tem aqui é nossa, no Alta Linguagem. Assim, geralmente são de autores, e geralmente pode-se concordar ou discordar, muitas vezes até abandonar autores. Mas existem autores que embasam o que a gente fala. Vocês podem reparar aqui que ele suprime. Não é que não existem autores que ele se baseia, é que ele suprime a citação o tempo todo. Porque não, existe muito uma questão de trazer esse aspecto, esse julgamento para ele. e no caso, por exemplo, ele está criticando que vou buscar o egoísmo e todo mundo vai ser feliz. Na verdade, isso é um certo elemento que pode ser bastante presente no pensamento inglês de que não só uma sociedade cooperativa é possível, mas não há dilema, divergência entre o progresso social e a busca de interesses individuais. Então, por exemplo, o Adam Smith, não é que ele é um safado egoísta ou nada nesse sentido,
Mas é que enquanto, principalmente as teorias socialistas entendem que existe uma divergência entre a propriedade privada dos meios de produção e a cooperação social e os interesses coletivos, no caso, a tradição inglesa é de harmonia de interesse quanto a essas possibilidades. Ou seja, os indivíduos agindo, mesmo que de maneira egoísta ou ainda interessada em termos individuais, isso não está em antagonismo imediato com a sociedade. A sociedade ela pode progredir junto com os interesses dos indivíduos. Veja que isso é uma concepção inglesa que inspira demais o liberalismo. Inclusive, né, a perspectiva, geralmente os argumentos a favor do livre mercado, de como o mercado pode trazer bem-estar, é exatamente isso, como o lucro ele tem uma certa moralidade, tá? Mas não diz respeito a... Não é dessa maneira simplificada que ele está trazendo aqui. Tosca, né? Não é nem simplificada. Deixa eu só fazer um disclaimer, Miri, rapidinho. Claro. É que tem muita gente no chat falando muita coisa. Mas, pessoal, só fazer um disclaimer rápido aqui para vocês, tá? Nas próprias palavras do Guilherme Freire, e qualquer pessoa que duvidar eu posso botar aqui, nas palavras dele, a concepção dele que ele usa, primordial, sobre esquerda e direita, ou seja, é basicamente uma revolta contra aquele que é a favor das hierarquias, é de direita, ou seja, conservador, e todos aqueles que se opõem as hierarquias já presentes na sociedade é de esquerda. Então, essa é a super definição e o que move, segundo o próprio Guilherme Freire, as paixões dele, a paixão dele sobre verificar as questões do socialismo e do liberalismo e essa suposta falsa dicotomia. Para ele, qualquer sujeito, qualquer momento da história, desde a Grécia ou antes da Grécia, que vai contra as hierarquias presentes na sociedade, é um liberal e, portanto, um socialista, e aquele que preserva e está do lado das hierarquias é uma pessoa de direita, portanto, conservador. Essa é a suma definição e análise que Guilherme Freire faz sobre toda a história da humanidade. Como é que fica aí castas? É cristã agora a Índia de castas? Eu queria saber. Então, um dos vídeos que a gente reagiu, ele fala também da carta, mas a posição do Guilherme Freire é unicamente essa. Nas palavras dele no debate com o historiador lá, que era do Brasil Paralelo. Essa é a definição dele. E segundo ele, ele não liga se o que ele está colocando é anacrônico ou não. A preocupação do Guilherme Freire, isso para ele, a verdade já é anacrônica por si. Para ele, a perspectiva é essa. Se vai contra as hierarquias, é de esquerda, ou seja, liberal ou socialista. Seria o quê? Eu não sei, tem que perguntar para ele, mas eu acredito que ele vai fazer uma análise muito... mais hierárquico e ordeiro do que o comunista chinês? Então, é porque ele coloca que... É porque ele coloca que... só falta o monarca. É porque ele coloca que a posição das hierarquias é seguir o direito natural. Tudo aquilo que segue o direito natural é uma hierarquia, e aquilo que vai contra a hierarquia, o direito natural, é de esquerda, e, portanto, ele coloca liberalismo, socialismo, todas as ideologias no mesmo saco. Essa é a super análise e a perspectiva do Guilherme Freire, tá? É que interessante isso, gente, porque a questão é realmente, Deus não distribui inteligência de maneira igualitária, isso ele tá certo. Porque, na verdade, ele pega uma concepção formal da ciência política quanto à discussão sobre o que faz a esquerda e o que faz a direita. Essa discussão, gente, ela é possível. Assim, a gente pode discutir qual é o princípio primeiro do espectro que diz respeito à esquerda, por mais que haja divergências entre agendas, e o que diz respeito à direita. E, de fato, o que o Bob vai entender é que a direita ela tem um privilégio sobre a ordem, né, uma prioridade sobre a ordem, e a esquerda uma prioridade sobre a igualdade. Mas isso não é visto de uma maneira romântica, né? De novo, não gatilho com as palavras. Não se tem ali a tentativa do Bob, por exemplo, que é o livro mais clássico, esquerda e direita, mais bobinho, que todo mundo lê na faculdade. Não é, por exemplo, dizer que a ordem é boa e a igualdade é ruim ou vice-versa. É dizer que, bom, de diferentes maneiras essas filosofias políticas e por isso esses programas partidários e agendas, elas vão se fundamentar nessa prioridade a favor da igualdade, mas, por exemplo, uma tirania pode ser feita a favor da suposta igualdade. Assim como a ordem
pode ter um argumento que, bom, a ordem é pré-requisito para ver uma sociedade pacífica e com liberdade, ou pode, inclusive, justificar a ordem nacional fascista, etc, etc. Então, não é... Veja que ele traz uma discussão possível, ele traz uma nomenclatura possível, mas ele traz de uma maneira burra. É extremamente constrangedor e chega a doer até de assistir uma coisa dessa. Tô realmente assim... Eu fiz uma live com vocês 7 horas, sei lá quanto. Não foi tão cansativo do que ficar esses 20 minutos assistindo esse menino. TV só tem 20 minutos de vídeo. Não, continua. Eu quero chegar só até o Foucault. Depois eu quero parar e a gente... Obrigada, amor. Maximizar o prazer e reduzir a dor de uma maneira... Marble.